Tá aqui o nosso pátio de testes e retífica Cobef, hoje para uma apresentação desse semi-maquete, né, desse circuito elétrico, uma vez que o projeto aqui já está concluído e todo tipo de aprimoramento que eu pretendia fazer assim já foi feito, né? Pelo menos. Então, assim, a primeira característica desse circuito é que ele é feito com, na medida do possível, a maior parte com materiais recicláveis, entendeu? Bom, a começar, ou materiais que foram sobras da maquete que eu estava construindo, a maquete. Essa maquete aqui, ó, se vocês observarem, ela tem todo um layout, né? Ela está aqui crua, ela tem um layout, mas ela não tem, basicamente, ela não tem aquela serragem, aquelas grama, né? Fica faltando essa parte do acabamento, aí dá um ar meio cru para ela, né? E como eu dizia, ela é toda feita com materiais recicláveis e sobras da outra maquete que eu estou construindo, que é a Realismo, né, que eu já construí, mas eu continuo trabalhando nela, porque aquela maquete era para ser uma maquete maior, né? Só que aí eu tive um problema, ela ficou um tempo parada, né? Que eu não pude mexer nela. E aí ela ficou encostada numa parede, porque ela estava só com os trilhos assentados, né? E aí acabou infiltrando água na base, entendeu? E aí estragou uma parte. Aí eu tive que serrar ela, a base, diminuir a área, né? Acabou diminuindo a área, aí sobrou os trilhos. Era uma maquete que ia rodar 2 trens, virou praticamente um oval lá, né? Aí sobraram basicamente todos esses trilhos aqui. Aí, como esses trilhos estavam aí, eu resolvi construir essa maquete aí. Esse pátio de testes, né? Com aqueles trilhos que estavam sobrando. Embora eu tenha até adquirido, assim, por exemplo, um trilho novo, que foi essa curva aqui, ó. Então, por exemplo, só para apresentar aqui, tem esses madeirites aqui, é uma sobra de um estrado, de uma gaveta aí que eu usei para fazer essas barreirinhas aí. Você tem, por exemplo, essa plataforma aqui, ó, ela é feita com resto de EVA aqui, a rampinha. Essa aqui é um pedaço que sobrou da plataforma que eu fiz para outra maquete. Você tem aqui também um pedacinho de EVA que sobrou. Aqui é um pedaço daquele brinquedo engenheiro lá, uma peça, né? Que é um brinquedo de montar umas casinhas. Tem essa plataforminha aqui, por exemplo, é bandeja de isopor. Essas dois pilares aqui eram sobra daquela maquete que ia ter um elevado que ia ser grande, e aí não foi usado. Tem essas madeirinhas aqui que eu preguei aqui, ó, que são, na verdade isso aqui são MDF que eu peguei numa fábrica aqui de MDF. Fábrica não, né? Tem uma dessas lojas que faz, né, corte em MDF, a laser. Aí eu pedi pro cara se ele tinha umas sobras lá, aí ele me arrumou. Aqui também, por exemplo, essa plataforminha é sobra de MDF lá dessa firma aí. Aqui, por exemplo, que mais? Aqui essas calçadinhas aqui também, ó. Aqui é bandeja de isopor também. Essas próprias vegetação que eu usei são sobras da outra maquete. Aqui também tem mais bandeja de isopor. Tá vendo? Aqui é uma gradinha que eu também comprei para fazer na outra maquete. Sobrou um pedacinho, eu colei aqui. Aqui são pedacinhos. Essa bancada de flores aí são cravos, né, pintados com uma bancadinha montada com palito de dente, né? Palito de dente não, palito de sorvete. Tem essa escadinha aqui, nós temos essa passagem de nível aqui com palito de fósforo. Aqui tem mais sobras de madeirinha que eu fui fazendo, ou coisas que eu construí também, esse depósito aí de brita que fica aqui em tese dentro da garagem, né? Que aqui onde vai a garagem você vê onde está parada a locomotiva, né? É onde encaixa a garagem. Aí tem
Por exemplo, sobras de pedaço de trilho ali, de dormente, que eu usei para fazer a portinha ali no fundo da garagem. Tem mais, esses pininhos aqui são bitucas de cigarro, né? Mas é de cigarro para enrolar, cigarro de palha que não foi usado, né? Que eu pintei. E, e assim vai. Aqui, por exemplo, tem mais palito de sorvete. Tem esse EVA verde aqui que é uma sobra de outra maquete, uma maquete infantil que eu fiz, foi a primeira que eu fiz, aliás, para testar um, umas técnicas, né? Aqui tem mais sobra de EVA. Aqui tem uns imãs, né? Imãs que estão presos aqui pela força magnética que sobrou. Então ela tem, além de ela ser feita com sobras, ela também ela tem uma parte que remete, como ela fica assim com a instalação toda por cima da mesa, né? A parte elétrica foi instalada por cima da mesa. E, e ela é um pátio de testes, então ela, por exemplo, eu não faz parte do cenário colocar alguns elementos que remetem à eletricidade ou aos próprios apetrechos aí, o material da Fratesc, por exemplo, essa cancela que eu fiz, ó, com as alças do limpa-trilho ali, ó. E aí o limpa-trilho, assim, a parte do limpa-trilho eu colei ali, como se fosse uma mini rampinha, entendeu? Tem, por exemplo, essa rua feita aqui com durex colorido amarelo e silver tape preta. E assim vai. Aqui essa serragem também é resto de serragem. Então, basicamente o que eu comprei para essa maquete, assim, à medida que eu fui desenvolvendo, foi esse EVA, né? Onde eu montei o circuito em cima. E, por exemplo, esse trilho aqui, que eu mencionei aqui, essa curva aqui. Você pode reparar aqui que tem um desenho, tem esse madeirite aqui, né? Aí ele tem um corte aqui e aí ficou um espacinho aqui, tá vendo? Por quê? Porque na verdade ele era, antes quando eu projetei ele ficava até aqui, né? Até a ponta. Só que aí essa garagem ela ia muito aqui assim, perto desse trilho. Então aí depois que eu já tinha colado, que eu já tinha feito, colado não, eu tinha feito o recorte, eu resolvi mudar. Aí eu comprei um trilho 4188 para fazer uma curva, a entrada mais fechada aqui e deslocar a garagem um pouco mais para dentro, né? E aí ficou essa diferença aqui, por exemplo. E aí eu preenchi isso aqui com brita, né? Que é sobra de brita da outra maquete. Esse foi, por exemplo, aqui também uns canudinhos, tudo material assim que tava sobrando aí que eu tenho. E poucas coisas mesmo assim que eu comprei assim para instalar aqui. Por exemplo, esses anão de linha aqui eu comprei naturalmente, né? E assim vai, por exemplo, aqui também tem ó, uma portãozinho feito aí com uns palitos, né? Aqui tem, por exemplo, umas sobras dos negocinhos que eu criei lá, uma borrachinha, nem sei do que é. Enfim, às vezes tem qualquer coisa que às vezes eu vejo que se possa se encaixar aqui, eu utilizo. Então essa é a parte da maquete reciclável. Bom, agora a gente está vendo a maquete com os itens que eu construí para ela, entendeu? Então nós temos, por exemplo, essas plaquinhas, né, que eu fiz no computador, imprimi e montei, né? Então plaquinha de permitido estacionar, pedestres, aqui ao contrário, proibido estacionar, aqui da passagem de nível ali, né, a passagem do trilho ali, cruzamento férreo. Tem essa plaquinha aqui da estaçãozinha, né? Que mais? Tem esse negocinho que é feito com pecinhas de outros brinquedos aí que eu reciclei aí, uma cordinha de isolamento. Tem mais placa aqui, ó.
essa plaquinha de obras. Tem essa escadinha de vagão que tá meio desproporcional, mas que eu fiz com sobra de lâmina, né? De estilete aí, né? E um pedacinho ali de um conector, né? Uma tala ali embaixo, talas de junção de trilhos. Entendeu? O que mais? Tem esses pininhos amarelos aqui também que indicam onde tem o imã ali, né? O desengate que eu imprimi e montei. Tem dois, tem um ali, outro aqui. Aí tem essas duas construções, essa caixa d'água, né? Que eu fiz com. É um pedaço de cano aí que sobra de um cano que eu colei um papel, uma, uma textura de tijolo, né? Fiz uma portinha ali com isopor e uma portinha das construções da Fatesc e tal. Tem até uma anteninha, um para-raio ali no topo, né? Tem, por exemplo, isso aqui é uma sobra de material da Fratesc, lá das construções, né? Que elas vêm presas num plástico. Aí eu usei um pedacinho para fazer uma cruz, que na verdade é uma cruz que fica aqui em cima desse túnel, né? Tem esse túnel também, com portais da Fratesc, que eu montei para esta maquete, entendeu? Que é um túnel curto, para ficar nessa curva 4188, até fiz um mini tutorial, né? Então, esses são itens que eu fiz para esta maquete. Tem essas muretas aqui também, que é um visual alternativo para quando não tá a garagem aqui, não ficar aparecendo esses buracos aqui, né, no EVA. Então aí tem esse murinho aí, que é uma alternativa. Na verdade tinha que estar virado assim, né, esse aqui, ó. E, por exemplo, essa graminha aqui, ó, também é outra coisa reciclável, que é um feltro que tava aí, um pano de feltro que eu achei aí, coisa velha ali, na casa da minha mãe. Aí o negócio que eu tive que comprar foi a tinta pra pintar, né, na cor de musgo, assim. Então, outra coisa que eu comprei também foi esse trilho aqui que ficou oculto, né. Eu coloquei pra ficar oculto, assim, né, para dar um ar de pátio, né? Então, porque é um pátio onde eu coloco um material rodante, às vezes parado. Aí tem esses trilhos aqui que são também sobras, né? Ou no caso, tem dois trilhos, essa reta e essa aqui são trilhos usados que eu comprei. Bom, aqui colocando a nossa locomotiva FA1 da Rede Federal Central para rodar na maquete agora com as construções que são as construções que eu considero dignas de uma maquete de ferromodelismo, embora nem todas sejam tão dignas assim, né? Então, porque, por exemplo, tem essas construções que são a garagem da Fratesc, né? Tem esse túnel que, por mais que seja um túnel curto e estreito, ele foi concebido para ser assim. Pode não ser muito bonito assim para outras maquetes, mas para essa maquete ele é digno, vamos dizer assim. Tem essa, por exemplo, essa construçãozinha, isso aqui é um enfeite, né? É que ele é um enfeite que ele tem uma proporção próxima aí ao HO, né? 1,87, por isso ele é bonito, então embora ele não seja para ferromodelismo, ele é digno de constar numa maquete. Bom, tem essas casinhas do DIL, né? Tem reservatório de gasolina. Esse pedacinho é um pedaço de uma caixa d'água que eu cortei, né? Do DIL, que aí vira sei lá, uma casinha, um lugar de guardar utilitários, assim. O que mais? Ele tem aquela caixa d'água, embora ela também não seja assim muito profissional, né? Eu acho que ela é digna de constar na maquete. Então, esses são os enfeites mais básicos, né? A maquete com as construções mais básicas, né?
E essas construções mais elaboradas do DIL, assim, embora eu tenha adquirido elas para colocar aqui, na verdade, quando eu pretendo fazer uma nova maquete maior, né? Aí eu vou usar elas nessa nova maquete. Por enquanto elas ficam aqui no pátio de testes. Então tá aí, ó. Com a nossa composição aqui, que é a composição básica para rodar nessa maquete. Essa maquete pequena, uma locomotiva e um vagão. Bom, agora a gente está vendo a maquete com o Papercraft que eu desenvolvi para criar aí uns adereços e algumas construções para essa maquete. Por exemplo, tem essas caixas d'água aqui, ó. Essa aqui é uma caixa d'água que ela tem até um telhadinho que eu fiz aqui, ó, da casinha ali. Aqui pode ser essa outra casinha que fica nessa plataforminha na curva, pode ser um tanque de óleo aí para abastecer a locomotiva. Tem uma outra ali, tem mais duas casinhas de papel aqui, ó. Aí tem essa cabininha que fica em cima do trequinho lá do limpa-trilhos. Que mais? Temos aquela outra cabininha ali, né, na entrada do que seria a entrada do pátio ali, né? Tem também essa cancelinha, né? De entrada aqui que dá para ser posicionado assim. Então, e outro material reciclável que tem aqui que eu montei, por exemplo, é esse transformador aqui com sobras de bobinas de desvio estragadas, entendeu? Ou que eu mesmo desmontei. Aí temos vários barris, né, de papel ali que eu montei, assim, que eu imprimi, fiz, ó, barris, mais barris lá dentro da garagem, barris na plataforma. Então, e esse é o Papercraft que eu fiz para essa. Ou eu reaproveitei para essa maquete, né? Como, por exemplo, essas duas tanques aí que eu usei, eu já tinha, mas aí como eu imprimi, eu acabei fazendo o outro para outra maquete, aí esse aqui eu aproveitei para essa, entendeu? Então é como se fosse uma sobra da outra maquete. Então tá aí, ó. Já é um conjunto de enfeites aí que serve para ilustrar a maquete. Bom, agora tá aí nosso pátio com todos os enfeites que são, no caso, ó, opa, tem um barril perdido aqui, ó. Vamos por ele aqui, ó. Aí, por exemplo, as figuras, né? São três figuras aqui que ilustram o pátio. Esse rapaz aqui que seria o vigia aqui do pátio, né? Nós temos essa moça aqui, ó, com as bagagens na mão, que em tese vai pegar o trem, que fica ali sozinha no calçadão. E tem esse sujeito aqui que é o vendedor de flores, né? É o cara da bancadinha de flores, ó. Então tá aí. E aí tem as outras coisinhas, por exemplo, tem esse matinho aqui, nesse vaso, né? Que mais? As coisas com enfeites que eu coloquei aqui, ó, essa estatuazinha, São Cosme e Damião. E outros detalhes que eu coloquei aqui são, por exemplo, aquela vegetação ali em cima do túnel, esse coqueirinho aqui, a própria rampa de colocação dos vagões, né, que torna-se um enfeite, os postes, né, da Fratesc. Que mais? E aí nós temos aqui também o poste aqui que faz a iluminação aqui esse poste, né, com esses fios
faz a iluminação da garagem, que ele dá pra soltar tudo, né? Vamos lá. Tá dando pra ver direito? Olha lá, tá aceso. Tá apagado. Então, o que faz parte aqui é o botão para ligar e desligar a luz, né? E ele é totalmente desmontado. Aqui eu posso soltar. Os fios aqui estão meramente enrolados, encostados um no outro. Que aí eu consigo colocar a garagem sem esse fio, que nem estava antes, e montar o fio para acender a luzinha ali. Na hora de desmontar eu consigo separar os dois, né? Não fica grudado um no outro. E agora só está faltando um detalhe para a maquete tá com o visual completo. Na verdade, dois. Aí o detalhe que faltava era a locomotiva oficial aqui desse circuito, que é essa manobreira da rede federal, o 5B, com esses vagões pequenos, né? Porque a ideia é essa, maquete pequena, locomotiva e composição pequena. E o outro detalhe que faltava eram as árvores, né? Para dar um ar de dar mais vida à maquete. Então, essas árvores na verdade eu fiz para outras para as maquetes de brinquedo que eu tenho, né? Mas aí elas ficam colocadas aqui nessa prateleirinha aqui, ó, tem mais árvores ali, ó. E essas aqui são árvores que acho que não estão muito bem feitas, né? E essa aqui ainda tem uma onça ali, que não é HO, né? Então, e essa aqui também tá colada aqui nesse diagramazinho aqui. Então, elas ficam. Elas não vêm pra maquete, é só as mais. São um pouquinho menores, mais bonitinhas, digamos assim. Então tá aí, ó. Essa é a composição oficial dessa maquete. É a rede federal, o 5B, esses vagões pequenos. Esse último de cimento, né, da lista de cimento, que não é tão pequeno quanto os dois que estão na frente, mas é um vagão ainda pequeno, né, comparado com a média da Fratesco, ou mesmo aqueles vagões mais longos, que já dá uma bela composição aqui para esse tamanho de maquete aqui. Uma composição assim com 3 vagões já é mais que suficiente para saciar nossas vontades. Então vamos rodar um pouco as duas, né? Então aqui é o nosso material aqui. Esse é um pouquinho rápido aqui, senão tem 3 limas aqui nesse trilho aqui de desengate, aí é fácil largar o vagão. Tá aí, ó. Então essas são as duas composições oficiais dessa maquete. Quer dizer, a FA1 Rede Federal Central, esse vagão amarelo aí, isotérmico, né? Mas essa rede federal, a manobreira da rede federal, o 5B, com esse vagão de minério aí, e outro vagão gôndola também de minério, uma vazio, e esse vagão de cimento. Então tá aí, ó. Essa é a nossa composição oficial, e aqui vocês estão vendo a maquete montada assim com todos os itens que foram ou criados ou comprados ou reaproveitados para dar um ar, né? Para não ficar só um trilho na mesa, né? Então esse é o Pátio Cobef
com todos suas construções e enfeites, adereços e suas locomotivas e seus vagões. Então tá aí, ó. Pátio. Aqui, ó. Pátio de testes e retífica Corvette. Bom, agora a maquete com visual alternativo, que é com esse trilho de testes, né? Formando como se fosse um viaduto por cima da cidadezinha aqui. Aí tem que deslocar para pôr o túnel, aí tem que deslocar o túnel para cá, né? Aquela caixa d'água vai para lá. Bom, essa maquete, como os itens são soltos, né? Exceto pela garagem aqui, o resto basicamente dá para montar de diversas maneiras, né? Aí o único problema é que assim, ó, fica meio que poluído, né? Fica poluída. Esse viaduto aí em cima. Por falar em poluição, tá aí a versão da nossa maquete agora super poluída. Até derrubando os itens aí que não cabem mais na mesa. Com papercrafts e itens de outras maquetes que eu tenho. As maquetes infantis que eu comecei a construir para treinar técnicas de montagem de maquete, de como fazer o brita, essas coisas, entendeu? Ao invés eu comprei meu primeiro trem elétrico, ao invés de eu já sair fazendo as coisas direto no trilho elétrico, estragar tudo, eu tinha uns trens de brinquedo aí chinês, que aí eu fui montando maquetes nele ali pra ir testando técnicas, né? Assim como essa maquete é uma maquete também de teste para eu aprimorar assim meu conhecimento, minhas técnicas de instalações elétricas. Então tá aí, a maquete super poluída aqui com vários papercrafts aqui, ó. Enfeites diversos aí embaixo, em favelinho, embaixo do viaduto. Tem até um túnel aqui assim em cima do viaduto. Mais casinhas de papel aqui na lateral. Outras construções aqui, um telhadinho ali, essa caixa d'água que eu montei, mais um papercraft que não ficou muito legal, era para outra maquete, mas eu não gostei. Além disso, tem uns vagões novos que eu adquiri, essa plataforma que é muito comprido para rodar nessas curvas aqui, fica esbarrando nas coisas, e aquele outro vagão tanque ali é um Hooper tanque, né? Da Rede Federal. Mais árvores, né? Assim, um monte de madeirinha, flores ali. Enfim. Essa maquete com todos os itens aí que cabem na mesa aí que eu tenho das outras maquetes. Que aí fica um negócio escrachado, né? Aqui com os tais, com as construções e os enfeites que eu diria que não são dignos de uma maquete de ferromodelismo minimamente
que se propõe a ser minimamente realista, né? Assim, por exemplo, quando eu digo que alguns enfeites são dignos assim, é até a página, por exemplo, aquela caixa d'água. Sim, para uma maquete dessas aqui que é de montar e desmontar, ok, mas para uma maquete que busca um pouquinho mais de ferro, de realismo, né, já não é aceitável, na minha opinião. Assim como esses enfeites de papel aqui também não são, entendeu? Basicamente os que seriam aqui aceitáveis são só esses da DIL aí, esse túnel até aceitável. Garagem ali, naturalmente, Protesc. Então tá aí, ó. Maquete, essa é a última versão mais poluída de todas. Então nós tivemos um vídeo aí que vocês viram a maquete sem nada, só com os itens que estavam colados nela no começo. E agora com todos os itens possíveis e imaginários que cabem numa mesa deste tamanho aqui, ó. Inclusive com esses outros vagão, a novidade aqui mesmo é esse vagão esses vagões limpa-trilhos, né? Vou passar aqui agora, ó. Que aí eu pintei e envelheci ele. Pra tirar aquela inscrição limpa-trilhos, já que ele não limpava mais trilho, né? E aí eu fiz foi o primeiro vagão que eu utilizei para testar técnicas de envelhecimento. Então tem outro detalhe, essa maquete também é onde a gente testa uma série de detalhes que são frutos de teste, né? Então eu envelheci esse vagão, aí eu vou testar ele rodando. Então tá aí, ó. Nosso, que é um vagão que também pertence a esse circuito, né? Na verdade. Os vagões que estão de gaiato aqui que vão para depois para outra maquete é essa plataforma aqui e aquele ali, ó. Mas então é isso, ó. Vou dar uma ré aqui, ó. O outro tá quase alcançando ali, ó. Agora esse vagão aqui envelhecido, ele também pertence a essa maquete aqui. Aí ele ajuda a aumentar e roda com essa composição aqui da FA1, que é pra ficar um pouquinho maior. E ela combina ali com o outro vagão lá, o isotérmico ali. Que aí agora a próxima etapa vai ser envelhecer aquele vagão. Então tá aí. Partiu de testes e retífica completa. Gobef. Visão completa.